Inicialmente, as ferramentas que serão utilizadas no processo de troca da correia vão ser o martelo, alicate, chave de fenda, uma chave 10 milímetros, uma chave Allen de quanto que é essa aqui? Essa é 3. Chave Allen de 3 milímetros, duas chaves 13, uma 14, duas 17. A curva onde nós vamos fazer a desmontagem e montagem da correia vai ser essa. O motor redutor é diferente do SEW, mas o procedimento é o mesmo. Pode começar, Zé. Inicialmente a gente retira o motor redutor, solta braço de torção. Às vezes precisa de um pouquinho de jeitinho para tirar, desconectar do eixo. Pode colocar a chave de fenda. O correto é utilizar uma sacopolia. Mas eles são tapinhas só. Pronto. Próximo passo agora é remover a proteção superior com a chave 10. Na sequência, iremos afrouxar os mancais com a chave 14. Assim, é importante, senão o mancal não vai conseguir ser liberado. Tem que afrouxar também os parafusinhos que fixam nas pontas do eixo, os parafusinhos dos mancais, com a chave Allen de 3 milímetros. Puxa, era bom, né? O objetivo de afrouxar os mancais é para que a tensão na correia seja aliviada, para facilitar o processo de troca, né? Então, na verdade, os 4 mancais possuem oblongo, né? Não necessariamente no mancal. A estrutura do equipamento onde os mancais estão montados possui oblongos para o procedimento de esticagem que vai ser feito no procedimento posterior, né? Na hora da montagem da correia.
Aí já afogou já. Após afrouxar os parafusos com a chave 14 nos mancais, o próximo procedimento é remover os dois mancais do lado interno da curva. Já faz um tempo que esse parafuso tá aí, já tá agarrando. Cortado não foi rebarbado. Você vai? Tá duro. Com a remoção dos mancais, agora inicia-se o processo para a remoção da lateral interna do equipamento, utilizando a chave 13 para remover os parafusos que estão fixando a lateral na estrutura interna. Isso dá uma batidinha aí para isso aí. Pega a chave aí, deixa eu focar mais. Aqui, ó. Não tem que jogar no espelho. Dá uma batidinha, porque às vezes tem algum tipo de sujeira aí na... que tá oxidado esse aí. O negócio tá polido. Fica pra cá. Beleza. Próximo passo agora é encontrar a emenda da corrente para poder soltar Vê se vira por aqui. a corrente. Tá bem aqui. Aqui, ó. Então vira pra lá. Deixa eu mostrar ela. Isso aqui. Aí.
facilitar, tira a polia. Remove-se as polias. Tem que puxar um pouquinho, né? Mas se a corrente não vier, puxa ela aqui. Arrasta ela pra cá. Ah, tá. Não precisa tirar, não precisa tirar. Entendi, não, pode tirar, pode tirar. Tá oxidado aqui também. Dá uma batidinha com martelo de borracha na ponta que às vezes solta. É, porque esse mancão não precisa nem tirar. É isso aí. Isto. Isso aí. Bom, o procedimento agora é movimentar a correia através da emenda, a emenda que foi da corrente que foi retirada. O objetivo é desencaixar a corrente de dentro da guia plástica. Então, vou colocar ela em pé que fica mais fácil. Com isso a gente conclui a desmontagem da correia da estrutura do equipamento. Com a correia nova que iremos instalar, iniciamos o procedimento de montagem. O primeiro passo é encaixar ela sobre a estrutura e reinserir a corrente dentro das guias. Pode-se colocar agora também a emenda da corrente, já para fechar
a corrente. O próximo passo é colocar as polias. Importante observar nesse passo que às vezes acontece no procedimento de montagem de se inverter as polias, né? Existe uma polia que é utilizada para o lado do acionamento e o lado do retorno, né? Então é só atentar para isso, para não montar, porque o procedimento é um pouco longo para se desmontar e inverter o lado, né, das polias. Aqui o único passo importante é inserir a polia por dentro da correia e encaixar a ponta do eixo no mancal do outro lado. Não precisa nenhum tipo de ajuste no momento, é só encaixe mesmo. Importante observar que cada vez que você insere a polia, preferencialmente fazer o encaixe da engrenagem que está no mesmo eixo da polia sob a corrente, que vai facilitar bastante o processo. Próximo passo agora é colocar a lateral interna, né? No momento a gente está o que a gente está optando fazer é encaixar um calço sob a estrutura do equipamento para facilitar o nivelamento da estrutura. Colocar virado. Vamos dar um pulo aqui. Fugiu. Não, foi sem Movimenta para frente e para trás, ela que acho que ela está deslocada. Aí, tá no ponto. Coloca-se os parafusos M8 por 20. Você tá com aqueles parafusos aí? Ah, tá. É importante lembrar aqui que esses parafusos que são utilizados para fixar o mancal, é ideal que eles sejam colocados antes de encaixar a estrutura na posição, junto das polias, porque senão depois fica um pouco difícil de encaixar eles.
tanto nos dois lados, né? Nesse e no outro. Sempre do meio. Começar os dois do meio. O ideal para iniciar o aperto é sempre começar pelos do meio, né? No caso aqui, os dois do meio. Para que o movimento elástico da estrutura vá sendo jogado para fora, né? Tudo é um pouco complicado explicar, mas para que a estrutura se alinhe com a estrutura interna, facilita. É o procedimento já comum e ideal para nós. Próximo passo agora que faremos é colocar os mancais na posição. É importante observar na hora de montar os mancais o lado que vai se posicionar a graxeira, que vai receber, né, numa posterior manutenção, a lubrificação, né? No caso eu trouxe para colocar por cima, né? Vai depender do local de montagem, onde o equipamento vai estar instalado, qual é a posição favorável para se aplicar graxa no mancal. Quando ele escapa da posição é foda, né? O seguinte, depois de se colocar os mancais, é iniciar agora seria a parte importante da montagem da correia, que é a parte de esticagem, né, e alinhamento das polias. Isso acaba acontecendo simultaneamente, né? Então aqui e importante até colocar isso, que o ideal é que os mancais estejam em distância simétrica das bordas, para que você não faça o posicionamento da correia, como podemos dizer, deslocado da estrutura, vamos falar assim, um lado mais esticado que o outro, né? Se assim dizer. Uma vez que ele solta aqui, senão você está no mato também.
Por enquanto só encosta também, né? Que vai ter que alinhar as polias. Procedimento normalmente a gente utiliza esticar um pouco um lado, e do outro lado se completa a esticagem da correia. Nessa situação aqui é importante observar que a tensão da correia não pode estar demasiadamente alta, porque isso aumenta a resistência e exige mais do motor para tração, tanto da correia como da corrente, né? Não existe um método ainda de verificação de tensão, mas pode se verificar movimentando a corrente com o dedo, né? Não pode estar também esticado que nem que a gente costuma dizer corda de violão, né? Isso também vem a danificar equipamento, sobrecarga em motor, enfim, vai gerar mau funcionamento, né? Então, o ideal é que haja um leve movimento quando você movimenta a ponta do dedo, né? Para testar se a montagem foi adequada, o procedimento que pode ser adotado antes de colocar o conjunto motorredutor é movimentar com as mãos, porque o equipamento é pequeno e não tem carga sobre ele, então é possível de se fazer isso, né, para pequenos equipamentos, né. Como pode ver, está um equipamento leve, né? Você gira na mão. Quando você conseguir girar na mão, significa que as correntes estão alinhadas e a esticagem está adequada. No momento a gente está concluindo o aperto dos mancais. Movimenta ela na mão um pouquinho. Vai ter que dar alguma engrenagem, tá fora da posição, né? Bate a ponta do eixo dessa daqui, ó, que essa aqui fica travando. Em algum ponto ela está endurecendo ou não? Não, tá bom. Tá bom? Beleza. Cadê uma só. Esse procedimento de bater na ponta do eixo, né, dar pancadas, né, para fazer com que a polia se movimente, o objetivo é fazer com que a engrenagem se alinhe com a corrente que está na engrenagem, se alinhe com o centro da guia, que muitas vezes começa a encavalar os dentes na corrente, começa a travar o movimento, né? Então é a maneira como a gente
alinha visualmente isso. Ocasionalmente, dependendo da correia, pode acontecer de ficar pequenas ondulações na correia, principalmente quando elas são novas, que existe uma rigidez no material, mas após certo período de trabalho essas ondulações tendem a sumir. Pequenas ondulações, né? Após concluído o procedimento de esticagem, alinhamento da polia, iniciamos o processo de aperto dos parafusos Allen que ficam nos mancais para fixar o eixo, para não deixar que o eixo se movimente. Pois durante o funcionamento da curva, pelo fato da polia ser uma polia cônica, os esforços fazem com que a polia comece a querer se movimentar, né? Então esses parafusinhos vão evitar que ela se movimente. O procedimento, né, de alinhamento de correia, esticagem, né? Nós já colocamos o motorredutor na posição, fixamos o braço de torção e conectar aqui, né, nessa situação nós conectamos o cabo no motor para fazer um teste de movimentação, para ver se não tem nenhum outro tipo de engaste, né, enroscos que possam ter na corrente, né, encavalamento de corrente, esse tipo de coisa que pode acontecer, né. Eu vou ligar ela agora para a gente testar, para ver se tá legal. Pode ligar, Zé. Como pode se ver, né, o ruído que se ouve é o ruído que é comum para a corrente, sem nenhum tipo de estalo. A folga nessa situação que foi deixada na corrente está sendo uma folga adequada, né, não está fazendo barriga na saída da engrenagem. E com isso nós podemos ir para o próximo passo, né? Pode desligar, que é colocar a proteção superior da corrente. Os parafusos curtos sempre lá do lado, tá? Ah, sim. É importante salientar que para a proteção superior existe uma diferença muito importante nos parafusos, que é o comprimento deles para esse aqui. Esse parafuso que normalmente é usado aqui é um M6x10, né? Eu acho que o M6x15 ainda é possível. Por que ele tem que ser mais curto que os outros? Por causa da proximidade da ponta do parafuso com a guia de nylon interna, né? Se na hora de fixar essa aba colocasse um parafuso muito comprido, você pode pressionar a guia e muitas vezes até travar a corrente, impedindo a movimentação da corrente dentro da guia, né? Por isso que tem que ser um parafuso curto. Existe um movimento elástico na estrutura, né, que é algo normal, né, por isso muitas vezes é necessário um pouco de pressão na estrutura para poder se colocar o parafuso e apertar, né. Isso acaba sendo uma consequência por ser uma estrutura que passa por processo de solda. É natural que haja um pouco de
diria um tipo de um empenamento, né? Na verdade a curva tende a fechar o raio após a solda. Então, pequeno empenamento não é algo problemático nessa situação. Está dentro do regime elástico do material. Com isso concluímos a montagem da esteira, né? Liga ela de novo. Liga ela de novo.